Parece-lhe, estão a ver, não é? Parece-lhes que esta mulher está grávida ou com excesso de peso? Não é fácil dizer, não é? Vamos fazer a mesma pergunta fora do estúdio. Eu acho que está com excesso de peso. A barriga não me parece de uma pessoa grávida. A cara está um pouco gorda também. Eu diria que com excesso de peso, ou então estando grávida que tem muitos poucos cuidados alimentares, porque o facto de estarmos grávidas temos que ter um cuidado redobrado com a nossa alimentação. Na minha opinião, esta rapariga está com excesso de peso. Pela volumetria do corpo que aparenta aqui na imagem. Se eu estivesse grávida, os peitos também ficam maiores. Eu penso que está com excesso de peso. Pelos braços, pelas pernas, não é só uma questão da barriga, mas mesmo assim a barriga, acho que as das grávidas são mais redondas. Não vejo assim barriga, vejo mais é gordura, não vejo assim, se fosse gravidez, acho que era mais barriga. O feitio que a barriga tem, não é? Pode ser uma feitio de uma senhora grávida. Tem as calças ligeiramente apertadas, faz subir um bocado a barriga e podia estar grávida. Mas, como digo, cuidar das duas coisas. Doutores, como é? É aceitável dar os parabéns a uma senhora quando ela está com excesso de peso e não grávida? Eu acho que na dúvida é melhor não dizer nada. É melhor não dizer nada, é não fazer comentário nenhum. Pode ser desagradável. Só daria os parabéns se visse a criança nascer. Só depois da criança nascer. Porque, doutora Alexandra, tem algum conselho? Na dúvida, não vale a pena dar os parabéns. Já lhe aconteceu alguma gafe desse género? Não. Não. Sou cuidadosa. Para não humilhar sequer a pessoa e a pessoa não se sentir constrangida, não é? Fico a olhar e tal, se a pessoa fizer algum sinal, dou os parabéns, mas sou um bocado contida nisso. Se calhar neste campo, talvez a nossa médica ginecologista possa dar umas deixas, porque às vezes isso acontece. Não sei se já presenciou ou se até já lhe aconteceu. Não, claro, até já aconteceu. Às vezes entra alguma doente no consultório e a pessoa fica na dúvida a perceber se já está outra vez grávida ou se ainda não é. Não, mas acho que há sinais. Eu acho normalmente uma mulher que está grávida tem mais tendência para mexer na barriga, fazer umas vestinhas, muda um bocadinho o seu género, a sua maneira de se vestir, os cuidados que tem com os sapatos, com a roupa e depois alimentar, não é? Com os sapatos, mas nós temos visto, quer dizer, que por muitos conselhos que os médicos deem, às vezes eles não são utilizados. E, por exemplo, falando dos sapatos, nem todas houve uma altura em que as mulheres não usavam saltos altos, agora já se vê muitas grávidas. E bem, e também não é mau, claro que às vezes a mulher pode estar um bocadinho mais desequilibrada, não é? Ser mais fácil, mais para o fim da gravidez e, portanto, os sapatos confortáveis. Mas eu acho que é inevitável que a pessoa opte por um sapato mais confortável, que fica, mas pode usar, e até pode usar, desde que não seja um salto muito alto, pode usar. E também acontece, nós, já depois de às vezes, o bebê nascer, as pessoas ainda ficam com muito peso, não é? Portanto, esta gafe pode acontecer sem a mulher estar grávida, durante a gravidez já é aceitável. Que é horrível quando a pessoa depois já está com o seu bebê nas mãos e a pessoa pergunta quando é que vai nascer, não é? Mas é muito fácil, os músculos abdominais demoram um bocadinho a ir ao lugar e, portanto, então sem exercício mais fácil é dessa gafe acontecer, não é? E perguntam-lhe muitas vezes, isso é uma das preocupações nas suas consultas, é a forma física. Cada vez mais. Cada vez mais, e cada vez mais a oferta também existe, não é? De incentivar as mulheres no pós-parto fazerem uma boa recuperação. E faz a diferença para as outras gravidezes e faz a diferença no futuro, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, exercício. Portanto, gafes é a pior coisa que pode haver, não é? Estamos todos de acordo. É isso. Evitar. Ora, porquê que o meu corpo faz isto? É o tema que hoje os doutores trouxeram aqui ao Boa Tarde, é disto que estamos a falar. Já estivemos a falar da gravidez e da confusão entre o excesso de peso e uma gravidez, e agora vamos falar de bebés. Todos sabemos que os bebés não conseguem fazer perguntas, não é? E essa é uma das grandes preocupações das mães e dos pais, é isso, não é? Fazer pergunta, como é que se entende? É isso a preocupação? Sim, é das principais preocupações dos pais. Mas os bebés dão muitos indícios quando estão doentes.
ou quando estão saudáveis. É preciso perceber esses indícios. E para uma mãe, sobretudo inexperiente, é difícil às vezes, não é? Não tem muitas vezes gente a ligar-lhe, a dizer e agora isto, e agora aquilo. Tem paciência para isso? Temos que arranjar essa paciência. Os pais têm que ser esclarecidos, nomeadamente os pais de primeira vez. É frequente necessitarem de resolução das questões com maior frequência. Ora, um dos sinais é justamente nas fraldinhas. A fralda dá sinais sobre o estado de saúde do bebê. De facto, Conceição, as fraldas podem, de facto, dizer muito acerca da saúde do bebê. Está aí com uma coleção de fraldas todas sujas. Esta coleção de fraldas foi fornecida pela produção, porque não me deixaram trazer as minhas, que eu tinha uns saquinhos. Mas por questões higiênicas me deixaram trazer. E então temos aqui uma pequena... É uma amostra, não é? É mais saudável. Mas, no fundo, pretende representar as diferentes cores que as fezes dos bebés podem ter. No que diz respeito às fezes, não podemos só nos prendermos com a coloração. A quantidade, se quiser, se for mais prático. A quantidade, a frequência das dejeções é também frequente. Mas hoje vamos dedicar à coloração. Por exemplo, esta primeira coloração pretende representar umas fezes escuras, pretas, tipo alcatrão. Fezes alcatrão. Tipo alcatrão. São as fezes que um ser vivo humano tem em primeira instância, quando nasce. São as fezes de mecónio. No fundo, resulta da eliminação dos produtos que ingeriu durante a sua vida intrauterina e elimina habitualmente isto nas primeiras horas de vida. E se isso não acontecer, Se não é grave? acontecer, pode ser um sinal de que algum problema possa existir ao nível do tubo digestivo, nomeadamente uma oclusão intestinal, congénita ou outra situação. Portanto, é importante, nas primeiras horas, haver eliminação de fezes. Portanto, atenção aos primeiros cocós do bebê. Os primeiros cocós, é importante perceber que se tem ou não esse cocó, e habitualmente é um cocó deste género, tipo alcatrão. Uma fralda deste género numa criança mais velha, ou num adulto, um acamado, já não é nada normal. Portanto, temos de pensar noutras situações graves, como hemorragias intestinais. Então vamos para a próxima A próxima fralda também é uma fralda normal, com conteúdo normal. Portanto, umas fezes amarelas, tipo mostarda. Habitualmente os pais descrevem como uma fralda com conteúdo de mostarda, muitas vezes com uns grânulos ou umas sementezinhas. É uma fralda típica de um bebê amamentado a fazer leite materno. Quando iniciam... Então é bom sinal. É bom sinal. Portanto, um cocó normal, tipo mostarda, amarelo, é um cocó normal. Mas eles, até nos primeiros, mesmo sendo o leite materno, nos primeiros tempos de vida, mesmo quando só estão a ingerir leite materno, a cor das fezes vai-se alterando. Sim, pode ter alguma relação com a ingestão materna de alguns algum alimentos. Alimento que a mãe coma? Também é normal haver essas alterações porque o intestino do bebê vai sendo colonizado por bactérias e que vão fermentar, no fundo, os nutrientes a nível intestinal, de maneira simples. Mas o que é frequente é haver alterações da coloração das fezes quando há alterações do padrão alimentar, quando há introdução de um leite artificial, quando há introdução de novos alimentos na alimentação, a sopa, a fruta, etc., vão fazer com que existam diferentes colorações nas fezes. Muitas vezes os pais referem ter umas fezes de um tom mais acastanhado, mais alaranjado. Esverdeado, alaranjado, castanhado. Isso já é com a introdução de outro tipo de alimento? Outro tipo de alimentação, habitualmente. E isto são também variações de cor dentro do normal. É evidente que nós não temos aqui as fezes reais dos bebés, mas é só para darmos essa indicação, não é? Porque, de facto, há uma diferença de cores e eu acredito que, de vez em quando, já deve ter recebido telefonemas de pais a dizer: olha, eu estive a ver, está tão esquisita a cor do... É muito frequente e mesmo é frequente levarem a fralda ao consultório. Levam para o doutor inspecionar. Por isso é que ele tem o saquinho, lá, os saquinhos. Continuando, a última fralda é uma fralda nitidamente anormal, patológica. Portanto, tem tudo o que seja avermelhado não é bom. Avermelhado não é bom. Se for um avermelhado em pequena quantidade, pode traduzir apenas um traumatismo de uma dejeção mais dura ou de uma estimulação porque estava obstipada e fez um clister, mas isso é uma coisa pontual, em pequena quantidade. Quando existe sangue em grande quantidade, fezes tipo geleia de morango ou framboesa, portanto, é nitidamente uma fralda com conteúdo anormal, portanto, requer que a criança seja vista... E pode ser o quê esse problema? Portanto, pode ser uma situação infecciosa,
como uma complicação de uma gastroenterite, pode ser uma oclusão intestinal súbita, pode fazer com que haja morte de parte de células do intestino e então vai sair sangue nas fezes, ou então mesmo situações de alergia, por exemplo, alergia às proteínas de leite de vaca, pode-se manifestar também com uma fralda deste género. Bom, temos que Para terminar, ainda falta as fezes brancas, não temos exatamente, aqui, não temos são aqui esbranquiçadas, isso é mesmo muito complicado. É complicado. No recém-nascido, quando surge uma fralda com essas características, temos de pensar numa doença hepática grave, nomeadamente a obstrução das vias biliares. Numa criança mais velha, temos de pensar numa doença hepática, uma hepatite, por exemplo. Mas isso é raro, felizmente. É raro, não mas, muito raro, mas mas convém ter essa atenção. Portanto, os bebés não falam, mas há sinais que eles vão dando, como acabámos de ver aqui com o Dr. Sérgio. Vamos agora falar de um problema que acontece muito, mas em que se calhar ninguém pensa. Obviamente que as aparências enganam, mas sabia que o seu cabelo pode ficar diferente em função, por exemplo, do estado do seu casamento? Pode haver mais uma razão para as mulheres lutarem contra o fim do casamento: o cabelo. Um estudo americano verificou que, a par da genética, o divórcio é uma das causas de queda de cabelo nas mulheres. O estudo, que envolveu gêmeas idênticas, concluiu que as mulheres que passaram pelo stress do divórcio tenderam a ficar com o cabelo mais fino em comparação com aquelas que continuavam felizes no casamento. Se assim for, pode estar explicado porque é que as princesas dos contos de fadas têm sempre um aspecto maravilhoso. Bom, é caso para começarmos a ver este problema de outra forma, doutores. O que é que lhes parece este estudo? Doutor Pedro, alguma coisa a dizer? Eu acho que estes maridos têm que pedir desculpa a estas senhoras, porque de facto não me parece que isto tenha tido bom resultado. Pois é, portanto, há mais não sei se alguma vez tinham pensado um bocadinho nisto, mas isto deve ter a ver também com o stress. Doutora Bárbara, surpreende-se que esta questão do divórcio fique relacionada com a perda de cabelo? Acho que o stress provoca isto e mais outras 50 coisas nocivas, portanto não o stress, é claro. Doutor Alexandre, esta é a sua especialidade, não é? Portanto, não estamos à espera que o divórcio depois tenha mazelas destas. Sim, mas qualquer situação de stress, seja ela divórcio, separação, a perda de um ente querido, um parto, um trabalho estressante faz com que haja uma perda, como neste caso, uma perda generalizada da densidade capilar e, portanto, a pessoa perde bastante cabelo durante essa fase. É óbvio que quando essa perda do cabelo, essa alopécia, acentua-se mais em determinadas zonas, como este é o caso na zona do risco ou na parte de cima do cabelo, quando uma pessoa já tem uma calvície prévia antes desta situação de stress. Portanto, o stress agrava uma calvície prévia ou provoca uma perda generalizada do próprio cabelo. E há casos em que é recuperável, ou seja, a própria pessoa vai perdendo o cabelo e pode recuperar, e outras em que fica o problema mais acentuado. Exatamente, esta é a progressão, mais ou menos, não é? É claro que podemos passar daqui para ali, daqui é um bocadinho mais difícil passar para ali, leva mais tempo. E é óbvio que o casamento não é a causa principal da queda de cabelo, não é? Mas pode surgir na sequência de um divórcio esse fenómeno, uma queda, não é? Claro que as causas principais são má nutrição, uma dieta, portanto, intempestiva, alterações hormonais da tiroide provoca uma perda difusa do cabelo ou mesmo agrava a localizada e, portanto, e também, como nos homens, há mulheres que têm, por exemplo, neste caso e neste, muito provavelmente têm receptores da testosterona na raiz do cabelo e que faz com que haja um enfraquecimento progressivo do cabelo, ele entra num processo de miniaturização e desaparece. Mas isso tanto nas mulheres como nos homens? Como nos homens, é, exatamente. Tem a presença de receptores. E tem que ser a mulher a pedir desculpa ao homem. Tem que ser a mulher a pedir desculpa. Mas, de facto, enfim, nós habituamos-nos a que os homens, enfim, muitos deles tenham esta perda de cabelo. Quando toca às mulheres é sempre uma situação mais sensível do ponto de vista psicológico. Até, não é? Não é que os homens não sofram com isso, que há muitos que não gostam nada e que
têm dificuldade em ultrapassar isso, mas nas mulheres é mais delicado. É delicado. E por ser mais delicado, eu aconselho, e normalmente as mulheres não pensam num chapéu, mas uma pessoa que tenha muita alopécia na parte de cima do cabelo deve usar muito chapéu durante o ano. No inverno não pode deixar, mas na altura para proteger o couro cabeludo. Normalmente os homens usam chapéu, não é? Mas deve-se proteger o couro cabeludo, porque com os anos aparecem lesões pré-malignas do couro cabeludo numa zona exposta. Ora, muito bem, e há algum remédio natural, algumas coisas que as pessoas possam fazer para resolver, para atenuar esse problema? Bom, uma nutrição equilibrada ajuda sempre, não é? A melhorar a qualidade do cabelo. Sobretudo, não trata a queda capilar e a alopécia ou calvície, mas a nutrição ajuda. Por exemplo, aqui temos uma mistura, uma salada feita com feijão vermelho, que é rico em biotina e, portanto, vai alimentar bem o cabelo. Temos as nozes, que são ricos em ácidos gordos e ômega 3, portanto, vão dar uma hidratação melhorada à qualidade do cabelo. E o espinafre, que é rico em ferro. Muitas vezes as mulheres, porque perdem sangue durante o período, têm déficit de ferro e pós-parto também, e isso dificulta a alimentação do cabelo. Não combate a alopécia, mas ajuda? Ajuda na qualidade do cabelo, porque existem hoje em dia tratamentos feitos no consultório e, sobretudo, formulações farmacológicas cientificamente provadas que fazem parar a queda e nutrem o cabelo, como loções capilares que se aplicam na raiz do cabelo, máscaras anti-queda, temos shampoos também adequados para que haja uma boa hidratação e estimulação do couro cabeludo, e temos comprimidos antioxidantes, também comprimidos vitamínicos e com aporte de ferro. Portanto, hoje mais do que há uns tempos ou há uns anos, esta questão da alopécia nas mulheres tem mais tratamentos, mais possibilidade de Hoje em dia podemos dizer que a alopécia feminina já tem cura. Até agora só se pensava na alopécia masculina e tinha-se a certeza que tinha alguma cura, que não é só o transplante. Mas na mulher, tratando isto desde base, consegue-se passar daqui, digamos, um bocadinho antes desta boneca. Não é? Há cura na alopécia quando feminina. As pacientes, neste caso estamos a falar das senhoras, chegam às suas consultas, elas têm a noção de que podem ter uma perda de cabelo por causa de uma situação que estão a passar do ponto de vista psicológico, afetivo. Elas notam... Começamos a falar do divórcio, mas olha, eu tive este problema e se calhar é por causa disso. Dizem isso? Elas notam que há associação com o stress. Mas mais importante ainda é descobrir, que eu descubro muitas vezes, que há muitas doentes que têm alterações da tiroideia. E, sobretudo, têm esta patologia genética que é transmissível, não é? Com a presença de receptores da testosterona. Muito bem, ora, fizemos aqui uma primeira ronda aos nossos doutores. Vou fazer agora uma pausazinha para falar do cartão de sonho, porque sei que a esta hora há muita gente que está a chegar a casa, a ligar o televisor. Estamos hoje com os doutores, está de regresso o nosso momento de médicos especialistas para cuidar bem da sua saúde, e temos hoje um cartão de sonho à sua disposição no final do programa. Como habitualmente, há um prémio acumulado de 13.500 euros e 1.000 euros que são garantidos para a chamada selecionada. Portanto, se quiser tentar a sua sorte, pode ligar o 760 20 60 20. Pode ligar às vezes que quiser, já sabe, de cada vez que marca este número, o seu número de telefone fica registado, e é através desses registros que apenas uma pessoa é selecionada. É o cartão de sonho para os espectadores do Boa Tarde. Ora, além da queda de cabelo, há outras coisas que muito incomodam as mulheres, principalmente naquela altura do mês. Porque é que eu tenho dores lombares durante a menstruação? Deve ser uma das questões frequentes nas consultas de ginecologia, mas eu vou já saber com a doutora Bárbara. É verdade? Aparece esta pergunta? Sim. Depende, claro, há senhoras que têm mais do que outras, não é? Mas há senhoras que têm situações muito graves, incapacitantes mesmo, que alteram a qualidade de vida. E porquê é que aparecem estas dores lombares que não têm aparentemente nada a ver com a zona dos ovários onde acontece realmente a menstruação?
No fundo há duas causas, a principal e aquela que é menos, que questiona mais, mas porque a mim, quando o resto está tudo bem comigo, não é? É porque no fundo o útero, durante o mês todo, o que acontece é que ele produz uma caminha para receber um bebê. Se esse bebê não existe, ele tem que descamar, portanto tem que limpar para começar uma nova preparação para um novo bebê. E o que acontece é que ele produz algumas prostaglandinas, que são dos químicos que existem e que podem provocar dor e inflamação. Prostaglandinas? Prostaglandinas. Tomem nota, os doutores estão de volta, peguem no bloco de notas para irem tomando nota destes nomes complicados. Ora, produz as prostaglandinas. E ao mesmo tempo... Ai, agora não consigo dizer. E prostaglandinas. Certo, como ideia. E o que acontece é que, além de tudo mais, e isso por si já provoca inflamação e dor, depois o útero, imaginemos, eu adoro esta coisa, é fantástica, que isto acho que explica mesmo, no fundo, imaginemos o útero assim uma cavidade, que quando ele contrai, fecha para tentar expelir essa quantidade de sangue e de células que lá está, que precisa de sair. E, portanto, quando faz isto, de acordo com a intensidade e com a sensibilidade da mulher, dói. Dói e reflete-se na zona lombar? Depende das mulheres. Há mulheres que referem mais que é a região lombar, outras é mais à frente, depende. Daí às vezes... Portanto, não é motivo para ninguém ficar assustado com isso? Assustado não, mas às vezes de facto é incapacitante e a pessoa acaba por ter que arranjar soluções. Existem soluções, fármacos que vende-se e que estão em venda livre e que é fácil de arranjar, mas existem outras soluções que também podem ser... Soluções assim que podem estar mais à mão? Exatamente, nomeadamente o calor, que é uma das coisas que nós sabemos que tem uma eficácia muito comprovada. Em alguns estudos até mostra que é igual a muitos dos fármacos que são vendidos, nomeadamente o ibuprofeno, que é vendido em vários sítios e que acaba por ser até... Mas o que é que o calor faz? Tendo assim como exemplificação que o calor tem uma pode ser ação utilizado confortante. Exatamente, ao reduzir esta inflamação que é provocada e, portanto, diminui bastante a dor. O calor pode ser utilizado de várias maneiras. Há quem utiliza as botijas de água quente, há quem utiliza estes sacos também, que são estes sacos que se colocam no frio ou no quente, não é? E depois há agora atualmente mais estes sacos de sementes que se põem no micro-ondas, que são super práticos, onde a pessoa depois pode pôr confortável durante um período. Tem que estar quente, não pode queimar, mas tem que estar suficientemente quente. Portanto, quando na região da frente, a dor atrás também atenua, ou às vezes é mesmo bom pôr na zona lombar? É onde a pessoa estiver mais desconfortável. Portanto, não tem contraindicações com Não tem contraindicações, não, de todo, muito pelo contrário. Não é? E escusam de tomar comprimidos, isso é ou pelo menos, sim, e começa por aí, até porque normalmente eles não são indefensivos, estes comprimidos, também não podem fazer mal ao estômago. Além disso, existem outras coisas que também são atividades que a pessoa pode ter este cuidado, um bocadinho esta prevenção, que é diminuir a redução de café, diminuir a redução do tabaco, o álcool também, são coisas que nós sabemos que podem agravar um bocadinho. Claro que cada coisa pontualmente parece indiferente, mas tudo junto pode, inclusive, contribuir para um sucesso. Fazer exercício faz alguma diferença? É essencial, porque o exercício produz endorfinas que fazem bem a tudo, nomeadamente também ao alívio da dor. E portanto, mas é exatamente o contrário, que quem está a sofrer dessas dores tenta ficar imobilizado, não é? Achar que o melhor é estar quieto e se calhar se levantar e dar uma caminhada, fizer uma caminhada, alivia. Claro, e acho que estas coisas também não funcionam só, hoje estou a morrer de hoje, vou fazer exercício e depois não faço o resto do mês, não é? Eu acho que isto é uma coisa contínua, ter uma atitude e ter uma vida saudável, porque não é? Quem faz sente benefícios claro, sem dúvida, medida que vai fazendo mês após mês, não é? E existem algumas coisas também atuais, alguns artigos engraçados que dizem que a vitamina D também é uma das coisas que pode melhorar bastante estas dores menstruais e algumas doentes também reagem muito bem ao magnésio, que também é uma das coisas que às vezes... Vitamina D onde é que encontramos? Agora em qualquer sítio. A vitamina D está completamente na berra para tudo. A vitamina D tem o seu lugar e é muito engraçado. Muito bem, está à mão de semear. Ora, porquê que o meu corpo faz isto? É esta a pergunta a que os doutores estão hoje a responder e uma das preocupações de todos nós nesta altura do ano é a gripe. Como podemos evitar transmiti-la ou apanhá-la? Qual a melhor forma de a tratarmos? Por mais que nós ouçamos falar sobre isto e achemos que temos toda a informação, Dr. Pedro, se toda a gente da família apanha uma gripe, é porque estamos a fazer alguma coisa de errado?
Com toda a certeza. E este tema não podia vir mais a propósito e tem vindo a público várias notícias na área da gripe e há um aumento do número de casos, tem obviamente que ver com as condições climatéricas, mas também com uma falta de medidas gerais, de cuidados gerais, que as pessoas deixaram de ter, tanto que há uns 2 anos, quando foi aquele surto de gripe A, se começou a falar, as pessoas tinham imensos cuidados. Ou seja, lavavam as mãos, usavam aquele gel desinfetante quando estavam doentes ou quando tinham algum contacto com alguém doente. Mesmo nas pequenas coisas de casa, muitas vezes a pessoa não sabe quando está doente, se espirrar ou se tiver algum outro tipo de partícula da sua árvore respiratória que saia para as suas mãos, por exemplo, quando vai mexer numa maçaneta de uma porta, numa torneira, no simples comando da televisão, fica lá o vírus. E, portanto, qualquer outra pessoa que vá a seguir fazer isso vai, obviamente, estar exposta à contaminação, ao contágio. Ainda hoje estão a ser notícia alguns casos de gripe A que passados estes anos, continuamos nesta altura preocupados com isso, não é? Porque as pessoas deixam de ouvir falar e descuidam. Não é? E há outros cuidados gerais que as pessoas devem ter, para além de lavar as mãos e, obviamente, de fazer a vacinação, sobretudo os grupos de risco, ou seja, as pessoas mais idosas, os profissionais de saúde ou outras pessoas que estejam expostas às grávidas, mas pessoas que cuidem de idosos ou que cuidem de crianças que estão mais expostas, devem de facto fazer vacinação. Ainda é a altura correta para fazer essa vacinação, portanto não é tarde, ainda podem fazer. E, portanto, gratuitamente nas pessoas dos grupos de risco, ou não, indo ao seu médico assistente e não havendo nenhuma contraindicação, devem fazê-lo, porque a gripe está provado, a vacina da gripe, aliás, está provado que não só reduz o número de casos, como em caso de existir gripe, porque a vacina não cobre contra todas as tipos do vírus da gripe, reduz a intensidade dos sintomas quando eles surgem. E, Doutor Pedro, estou a vê-lo aí com um recipiente com alho e estava a imaginar isto, uma pessoa come alho, assim ninguém se aproxima, não é? É por causa disso. Não contamina. Essa é uma vantagem. Era o que eu ia dizer. O alho tem algumas propriedades, não só na sua composição, mas também terá esse efeito. Ou seja, o hálito que vai gerar na pessoa vai fazer com que ela não se aproxime. Mas não é por essa razão que tem. Não é. O alho é muito rico em algumas substâncias, nomeadamente vitamina B e vitamina C, além de ter na sua composição substâncias que têm um efeito antibiótico e antiviral. Obviamente que o alho não serve para tratar uma gripe, serve apenas. Alguns estudos demonstram que as pessoas que consomem regularmente alho podem ter uma menor incidência de gripe. Vale o que vale, se fizer parte da dieta, a nossa dieta mediterrânica inclui em muitas circunstâncias o alho, é obviamente algo que não faz mal a ninguém. E, portanto, quem não gosta assim, nesse estado puro, pode adicioná-lo a muitas refeições, há muitos pratos, não é? Exatamente. Portanto, é bom termos o alho por perto e... É um bom alimento a incluir na dieta diversificada. Embora, assim, neste estado, eu confesso que... Alexandra... Eu não dispensaria, não é? Que és monstro. Não, doutor. Ora, coisas que temos de saber sobre a gripe, para não confundirmos, porque às vezes achamos que temos gripe e não temos. Não? É importante que as pessoas se habituem a distinguir, sobretudo, o que é uma gripe do que é uma constipação. Perceber que a gripe pode acontecer em qualquer altura do ano, obviamente que o pico de incidência, a altura em que ela é mais frequente, é nas alturas em que há mais frio e, portanto, é nessas alturas que as pessoas estão mais expostas ao próprio vírus. De qualquer das formas, há alguns sintomas gerais que devem, ou que caracterizam a gripe e que distinguem da vulgar constipação. A presença de febre, de dores musculares, de falta de energia, uma degradação do estado geral, a presença de tosse, a evolução, nomeadamente quando estas situações persistem durante vários dias, podem ser indicativas de que estamos perante um quadro de gripe e não de uma simples constipação, que normalmente envolve só a árvore respiratória superior, ou seja, garganta e nariz, e que normalmente não tem estes sintomas gerais associados, nomeadamente os que são mais evidentes, é a febre, a tosse, a expectoração, portanto tem aquele corrimento nasal, que se chama rinorreia, já agora mais uma palavra para as pessoas também irem apanhando rino de nariz, reia de corrimento, portanto o corrimento nasal recebe o nome de rinorreia. Rinorreia, mais uma palavra para assentarmos hoje, o ranho, olha. Vulgarmente. Afinal, há outro nome para ele que é uma... Olha, é palavra desagradável, é tudo desagradável à volta da rinorreia.
Mas não é muito melhor dizer rinorreia do que ranho. Mas fica um bocadinho melhor, alivia verdade. um bocadinho. Doutor Pedro, podemos se calhar deslocar-nos agora ali para o nosso palco, porque está ali uma senhora cheia de gripe, tenho a impressão, não é? Parece-me que temos ali uma demonstração que pretende ser útil, já que hoje falámos também dos cocós dos bebés e das cores. Esteja à sua vontade para nos demonstrar a informação que nós podemos ter pela observação, não é? De facto, a rinorreia, o corrimento nasal, em função das suas características, pode dar-nos algumas pistas sobre não só o quadro clínico que temos presente, mas sobretudo sobre a evolução que a pessoa está a passar. Normalmente estes quadros, ou a produção de corrimento nasal, tem que ver com a inflamação da mucosa do nariz. E, portanto, em função das características, nós conseguimos perceber se o nosso organismo está a ser agredido, se está já a responder do ponto de vista de resposta imunitária, ou se já está a haver uma resolução do próprio quadro clínico. Por exemplo, vamos imaginar que esta senhora se ia assoar. Vamos aqui assoá-la. Vamos assoá-la, olha. Ela não tem braços, tem que ser assoada. E aqui vemos uma rinorreia, um corrimento nasal transparente. Ou seja, isto é uma agressão... Estamos bem. Estamos bem, ou seja, isto pode ser uma resposta a uma situação alérgica, a uma situação de agressão viral, que pode não evoluir de forma alguma, mas de facto a primeira resposta do organismo, da inflamação, produzindo uma resposta inflamatória da mucosa do nariz, é a produção deste corrimento com aspecto aquoso. Pronto, e nós numa constipação podemos andar muitos dias com esse tipo de rinorreia. Podemos. E quando ela normalmente persiste por mais do que 3 a 5 dias normalmente é o período que consideramos, ela normalmente vai evoluindo em termos de coloração e isso pode dar-nos alguma pista. Por exemplo, caso da gripe? No caso da gripe e no caso também da constipação. Portanto, há sempre uma evolução. Exatamente, porque o vírus da gripe, à semelhança dos outros vírus e das bactérias que agridem a mucosa do nariz, podem dar origem a este sintoma que é o tal corrimento nasal. Então imagina que esta senhora passou 5 dias e que continuava com então vamos assoá-la outra nasal. Vez. Vamos lá aqui. Ora, isto complicou. Este complicou um bocadinho. Se repararem a diferença de coloração, este era muito mais esbranquiçado, quase transparente. Ficou piorzita. E este tem um aspecto amarelado. Ou seja, isto quer dizer que esta mucosa nasal inflamada já está a responder do ponto de vista imunológico, já foram chamadas células de defesa, glóbulos brancos e outro tipo de mediadores que vão alterar a coloração do corrimento nasal. Presumo que essa situação que tenha aí seja um bocadinho tragédia. mais... É uma tragédia. Supondo que esta senhora continua a evoluir e que as coisas foram complicando e que vamos outra vez aqui ver o que é que ela tem no nariz. Vamos outra vez assoá-la. Ai, que aflição. E cá está. Oh, e agora é que foi. Agora é que foi. Mas isto já aconteceu, se calhar, a toda a gente, não é? Isto é preocupante, a coloração assim. É, e pode ter várias causas para ela ter esta coloração. Pode ter a ver com uma infecção dos seios perinasais e haver uma complicação decorrente da própria inflamação da mucosa nasal, mas normalmente não tem este aspecto tão avermelhado, homogéneo, tão uniforme. Tem mais o aspecto raiado até de sangue. Tem que ver com a ruptura de pequenos vasos da mucosa do nariz que raiam de sangue o corrimento nasal que tínhamos nos outros estadios. Isso não pode ter a ver também com ambientes muito secos, o ar-condicionado? A pessoa assoa-se muitas vezes, a dada altura já está a ferir também o nariz. Isso pode ter influência? Essa tal lesão da mucosa do nariz, com a fragilidade depois dos vasos sanguíneos que altera a coloração, pode ser uma consequência dos ambientes muito secos, de traumatismos do próprio nariz decorrentes do ato de assoar, e normalmente uma boa estratégia para contrariar este tipo de situação é umidificar o ar em que estamos inseridos e não estar muito tempo presente num ambiente muito aquecido e muito seco. E isso para os bebés, podíamos agora também começar a conversar com o Dr. Sérgio Pinto, não temos essa disponibilidade, mas muitas das vezes os bebés têm os umidificadores, não é? Exatamente. Justamente para os aliviar. Portanto, os adultos, se tiverem um, também não fazem mal. A umidificação do ambiente ou a utilização de lubrificantes nasais é fundamental. E outro aspecto que é muito importante é alguns medicamentos que são utilizados, nomeadamente aqueles de venda livre que as pessoas recorrem com muita frequência, que podem provocar a fragilidade dos tais vasos da mucosa do nariz. Portanto, é bom e levar também a saber isto. que pode ser os medicamentos. Usar soro fisiológico, usar a água do mar com total liberdade
Obviamente que nestas situações em que falávamos de tal rinorreia já purulenta, ou seja, com um aspecto quase de pus, ou esta raiada de sangue, deverá ser sempre procurado o médico para se fazer uma avaliação global, até porque já estaremos com um quadro com alguns dias de evolução. Muito bem, então vamos outra vez sentar-nos, já tem aqui a sua explicação. Voltemos ao nosso lugar, porque os doutores realmente, como temos estado a ver, estão a responder à questão: porquê é que o meu corpo faz isto? E há uma coisa que o corpo faz que, sobretudo, as senhoras não gostam nada. E os adolescentes ainda gostam menos. Adolescentes, homens e mulheres. Porquê é que temos borbulhas? Muitas vezes aparecem nas alturas menos próprias. Por exemplo, quando há uma festa a que damos muita importância, ou um jantar romântico, e lá aparece uma borbulha ou mais. Como é que é possível ver nos livros delas? São questões que eu gostaria que a doutora Alexandra que respondesse. De facto, antes de um jantar romântico aparecer uma borbulha é um bocadinho constrangedor, não é? Quando surge isto, a causa é porque há muito stress envolvido num encontro ou num programa como este, ir a um programa como este, aparecer uma borbulha assim de repente. O stress faz com que as hormonas sexuais aumentem. E elas vão se ligar a alguns receptores da glândula sebácea, que ela aumenta a produção de sebo, que misturado com as bactérias que proliferam, que crescem à volta para defender, misturadas com isso e com um bocadinho de células, faz com que apareça a borbulha indesejável e com aquele aspecto horrível. Ainda agora falávamos da questão da queda do cabelo. Aqui também pode haver uma situação de stress que leve a que aconteça Exatamente, que está muitas vezes associada ao aparecimento da própria borbulha. E perante isso estou a vê-la aí cheia de coisas. São os truques. São truques? São truques. Então querem truques, não é? Já sabe que os truques aqui fica toda a gente sempre à espera. Exato. Então uma borbulha como esta... Não se deve mexer nela, não se deve mexer. Não é? Esta ainda por cima tem o pus aqui a sair, deve-se evitar espremer mais ainda, porque senão alastra-se para o resto da cara e provoca uma infecção. Inflama e depois uma infecção, que é dramático, não é? Portanto, o que eu acho, na minha opinião, quando se tem assim um tratamento SOS, quando se tem uma borbulha na cara, eu faria, qualquer pessoa tem um creme antibiótico em casa, não é? Aplicar 2 vezes por dia antes do encontro amoroso, pôr de manhã e ao meio da tarde, generosamente, e massajar a borbulha. E durante o dia, para que ela seque e desapareça a inflamação, há uns sticks anti-borbulha, que têm a combinação de 2 coisas. Tem uns ácidos salicílicos por cima e tem uma corzinha castanha, que nesta borbulha não sei se que vai disfarçar a parte encarnada e, portanto, a borbulha vai desaparecendo e vai mirrando ao longo do dia, porque estes batons têm um constituinte especial que faz com que desinflame e ela vai murchando. Portanto, e não são alérgicos, não é? Portanto, não são alérgicos. Sim, compra-se na farmácia e são específicos para esta situação. São stick anti-borbulha. E ainda agora estava a falar da necessidade de não mexer, que é uma tentação tão grande. Pois é. Porque se calhar de vez em quando chegam ao seu consultório e dizem: estou aqui cheia de marcas de borbulhas, porque andaram a mexer nas borbulhas e não deviam. É verdade, é verdade. Mas há truques em casa. Logo que as pessoas têm tendência a ter a pele oleosa ou que tenham tendência a ter borbulhas assim perto do período ou por qualquer razão, às vezes comendo determinados ingredientes, aparece a borbulha. Há truques caseiros muito simples. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma pele oleosa pode fazer com uma argila, juntar o pó de argila com um bocadinho de água, faz esta papa, aplica uniformemente nas áreas que quiser, que pode ser na cara, pode ser no peito, pode ser nas costas, deixar 20 minutos, aquilo seca bem, e ao fim de 20 minutos tirar com água morna dentro do duche. Fazendo isto diariamente ajuda imenso a controlar a produção de sebo. Isto é um dos truques. Quando se tem assim um acne mais inflamatório com estas borbulhas, pode-se usar todos os dias numa fase assim mais de ataque ou de manutenção, fazer um peeling em casa, super simples. Pega-se em sal grosso, portanto uma mão cheia, eu não vou pôr a mão, vou pôr uma colher de sopa, portanto 2 colheres de sopa, consoante a área, imagino que é as costas, ponho 3 colheres de sopa, vou juntar um bocadinho de gel de banho, um gel de banho normalíssimo. Um gel de banho qualquer? Qualquer. Normalíssimo. Juntar o gel de banho e juntar um bocadinho de água morna, não é? Porque senão estamos dentro do duche a fazer isto e sentimos frio. Misturamos, fazemos uma mistura homogénea, bem misturado, e a seguir pega-se neste gel
pega-se num bocado, mistura-se bem, pegas nisto e aplica-se em cima da pele com massagens circulares. Isto faz uma esfoliação e um peeling, é super fácil. Sem contraindicações. Sem contraindicações. Fazendo isto todos os dias, ou de 2 em 2 dias, tanto na cara como no decote ou nas costas, vai evitar o aparecimento de qualquer borbulha antes de qualquer jantar romântico. Ora, que bom, é isso mesmo. Ora, uma salva de palmas para os nossos doutores. Muito obrigada. Ora, hoje foi mesmo uma mão cheia e até as costas da mão cheia, não é? Com conselhos úteis. Ora, os doutores estão de volta ao Boa Tarde e na próxima semana vamos poder contar de novo com eles. Se tem perguntas para fazer aos nossos médicos especialistas, não hesite. Envie-nos as suas questões por escrito, gravadas em vídeo, para osdoutores@sic.pt. Na próxima semana, cá estarão os doutores do Boa Tarde de volta com mais novidades e mais dicas médicas. Uma salva de palmas para eles. Obrigada.